Para o Linux, beleza, ele detectou um brute force de SSH. E para o Windows, né, para o RDP, como é que eu faria para testar no Windows, né? Então eu tenho aqui meu endpoint com Windows. Lembrando, né, eu preciso já ter o agente do Azul instalado e funcionando. E como é um brute force RDP e essa aqui é uma máquina de desktop com Windows 10, normalmente eles não vêm com RDP habilitado. Então a gente precisaria habilitar o RDP. Então, se não me engano, vem aqui em configurações, sistema, Remote Desktop Protocol. E aqui eu tenho a opção de habilitar o RDP, né? Acho que por padrão ele vem desabilitado. Então a gente precisa habilitar. É interessante eu validar se tem Firewall habilitado. Aqui na parte de pesquisa do Windows, pesquisa o Firewall. E aqui eu validaria qual que é o status do Windows Firewall. Então, por padrão ele está bloqueado. Tá bloqueado não, por padrão ele está ativo. Então provavelmente eu não vou conseguir me conectar via RDP. Então eu vou fazer um teste aqui básico de, de conexão para ver se eu consigo me conectar com a porta 3389, que é a porta do RDP. O IP desse Windows 10 é o 92.168.15.13. Vamos ver se a gente consegue se conectar. E a porta é 3389, né? Então o Netcat é um canivete suíço. Consigo fazer teste de conexão com ele. Eu poderia utilizar o Telnet. E aqui eu estou tentando fazer uma comunicação. Ele não respondeu, então provavelmente a porta está fechada. Se eu utilizar o parâmetro "-v", eu consigo ter em modo verbose o que ele está tentando fazer. Então não funcionou a conexão de RDP, provavelmente porque o firewall está habilitado, né? Eu poderia simplesmente desabilitar o firewall aqui do Windows e vai funcionar, mas eu vou criar uma regra de firewall aqui para complicar ainda mais. Então vou criar uma regra de firewall aqui na regra de entrada. Vou colocar aqui porta. O protocolo é o TCP e a porta que eu vou abrir vai ser a 3389. Vou colocar para permitir essa conexão. Vai ser em todos os perfis, domínio, privado e público. Então RDP, alô, então RDP para todo mundo. E agora se eu for me conectar, deve funcionar. Deveria trazer que está open. Aparentemente está bloqueado ainda, mas para eu ter certeza eu vou me conectar. Então tem um comando chamado rdesktop. Desktop. Não tem que instalar, tem que instalar. O RDesktop ele é um utilitário de Remote Desktop Protocol, então eu consigo me conectar em um host Linux com Windows utilizando o protocolo RDP. E tem um utilitário do RDesktop que dá pra gente fazer isso. Então ele não está instalado no Parrot. Instalei. E agora eu vou tentar me conectar. Aqui ele está me dando um aviso de certificado. Ele já conseguiu pegar aqui quem que emitiu esse certificado, foi o próprio servidor. Então se eu cheguei aqui, ele me deu essa tela, é porque o RDP tá habilitado. Aqui ele deu falha para iniciar o LNA ou Kerberos, esquema de autenticação, mas aparentemente está funcionando. Que o host tem acesso a 3389. Então a gente vai iniciar o ataque, não tem muito segredo. É o Hydra -L, estou informando qual que é o login. O Bento também. -P a senha. O host e o protocolo. No caso aqui é o RDP. Ele fez uma tentativa, né? Se eu vier aqui no azul, vou pesquisar também pelo Chico Bento.
Aqui já mudou, tem um log aqui recente, vamos ver que log é esse. E esse é um log de Windows, né? Ó, pegou aqui o agente certinho, qual que é o IP do endpoint, qual que é a origem do ataque, então ele pegou aqui pra gente a origem do ataque, qual que foi o processo e também as informações do log, então a razão da falha é de usuário não existente ou a senha está errada, ele dá o status e o substatus. E aqui ele traz uma informação bem legal de log de Windows, que é as informações sobre a workstation que tentou fazer a autenticação. Então aqui ele já conseguiu identificar qual que é o nome da workstation que tentou se autenticar e o IP dela. Então o ataque ele está vindo do parent, então isso aqui fica fácil da gente investigar e saber quem bloquear. Então isso aqui está bem legal. Isso aqui também não é um brute force, eu só fiz uma tentativa de autenticação. E agora eu vou fazer o brute force. Então, ao invés de informar uma única senha, eu vou informar uma lista de senha. Vai ser a mesma lista lá que a gente utilizou. Vai testar 52 vezes. Então, refresh aqui, ó, já aumentou a quantidade de hits. Vou colocar aqui para mostrar na tabela. Então, Chico Bento tá atacando. Vamos ver aqui se gerou algum alerta para esse comportamento aqui. Gerou um comportamento de múltiplas falhas de login. Nesse caso aqui, ele não trouxe qual que é o usuário, né? Tá? Múltiplas falhas de login, tá, mas quem são os usuários que tá relacionado a esse incidente? Aqui ele não trouxe pra gente essa informação. Ver se eu tenho mais algum. Chegou um novo alerta. Também de múltiplas falhas de login nos dois. Tem o alerta no formato RAW. Ah, não. Se eu expandir aqui, se eu validar o RAW, eu tenho mais informações, né? Então aqui eu tenho acesso ao log completo. Então aqui eu consigo saber qual que foi o agente, as informações do Windows. Então aqui ele traz as informações pra gente completinha. Então dá pra gente concluir que o azul ele foi capaz de detectar sim um comportamento de um brute force. Ele conseguiu também detectar qual que é. Ele não, né? Na verdade o Windows. O Windows conseguiu detectar qual que é o ator de ameaça, né? Qual que é a máquina que estava fazendo esse brute force e também o IP. E aí a gente iniciaria a investigação para descobrir quem que está usando essa máquina e quem que é o agente malicioso que está fazendo essas palhaçadas aqui no nosso ambiente.